E vamos falar de Santos e São Paulo que se enfrentam neste domingo às 19 horas na Vila Belmiro. Santos que só está pensando no Campeonato Brasileiro, deve ter algumas estreias, principalmente estreia de Soteldo, e o São Paulo que está dividido em 3 competições. Está na Sul-Americana, na Copa do Brasil e também no Brasileiro. São Paulo que inclusive no dia 24 tem o primeiro jogo contra o Flamengo e deve preservar alguns jogadores. Então vamos falar aqui como os dois times chegam para esse clássico de domingo na Vila Belmiro, mas antes vamos olhar aqui a tabela de classificação. É aquele famoso jogo clichê, né, de 6 pontos, porque o Santos está na 10ª colocação com 30 pontos, o São Paulo na 12ª com 29 pontos, então um ponto apenas separando. O Goiás deu uma aproximada no Santos, né, ultrapassou o São Paulo depois da vitória no Atlético Mineiro, então o Santos, né, precisa começar, precisa ser aquele momento de virada de chavinha no Campeonato Brasileiro, onde o Santos se distancia de times que estão abaixo, né, na tabela, e começa a pensar nos times que estão aqui na frente, né, como o caso do Bragantino, América, Atlético, Inter, o outro Atlético, Corinthians e tal, para que a gente pense e sonhe, por que não, com uma vaga numa pré-Libertadores, quem sabe, ou Libertadores direto. Acredito que pré-Libertadores é mais fácil, né? Pode virar G8, pode virar G9, dependendo do que acontecer nas outras competições, caso, né, algum clube brasileiro seja campeão. Então, o Santos precisa virar essa chavinha, precisa vencer principalmente equipes que estão abaixo, né, do Santos na tabela. Hoje o São Paulo é uma equipe que está abaixo da gente, depois o Santos pega o Cuiabá, pega o Ceará, então tem que aproveitar essa sequência de jogos. Dito isso, vamos então começar a falar de Santos e São Paulo, começando obviamente pelo Santos. Santos que tem, em relação ao time titular, pelo menos quem estava jogando nos últimos jogos, um único desfalque, que é o Carlos Sanches. Ele acabou sentindo uma lesão na coxa na última partida, né, na derrota do Santos para o América Mineiro. E aí teremos provavelmente a estreia de Gabriel Carabarral. Tanto Carabarral como o Luan treinaram ao longo da semana. O Santos, que teve uma semana livre de treinamentos, treinou inclusive na sexta-feira na Vila Belmiro. Meio que era Luan, depois era Carabarral, mas eu acredito que teremos o Carabarral como titular, até pela questão física, né? O Carabarral na Argentina estava jogando como titular no Argentino Júnior e o Luan, né, fez 18 minutos contra o América Mineiro, mas antes disso, pelo Corinthians, só atuou no Campeonato Paulista. Então, não acho que o Luan ainda aguente, né, começar como titular. Quem sabe pode ser uma opção para segundo tempo. Então, o Santos não terá Carlos Sanches, Lucas Pires volta a ficar à disposição e, dito isso, já emendo aqui com a lista de relacionados do Santos, o técnico Lisca relacionando 23 jogadores, goleiros João Paulo e John, laterais Madison, Natan, Felipe Jonathan e Lucas Pires, ou seja, Natan até foi especulado, né, que ele poderia começar como titular, mas também acredito que para esse clássico, né, o Lisca vai manter o Madison titular da lateral direita. O Lucas Pires também volta aí depois de uma lesão no ligamento do joelho a ser relacionado. Aí na zaga temos Michael Bauerman e Luiz Felipe. Eu, sinceramente, gostaria do Alex, tá? Eu acho que numa comparação entre o Luiz Felipe e Alex, eu, Nájila, particularmente, acho que o Alex é mais jogador que o Luiz Felipe. Mas vamos torcer para que, né, tanto o Michael e Bauerman dê conta do recado, não se machuquem, enfim. Aí no meio-campo temos Rodrigo Fernandes, Zanocelo, Gabriel Carabarral, Luan Camacho e Sandri. Vinícius Balieiro, que, por exemplo, esteve à disposição do último jogo contra o América, não foi relacionado para essa partida. Aí no ataque, né, mais opções, a maioria das opções é do ataque com Soteldo, Lucas Braga, Marcos Leonardo, Lucas Barbosa, Ângelo Angulo, Johan Júlio e Rua Seco. Rua Seco voltando a ser relacionado pelo técnico Lisca. A ausência pela segunda vez seguida é do Bruno Oliveira.
Nájila, particularmente, não gosto, né, dessa ausência do Bruno Oliveira. Até gostaria que o Lisca fosse questionado em relação a isso, porque eu acho que é um jogador que, principalmente para segundo tempo, pode ajudar na questão da velocidade. É um jogador que pode cair um pouco mais pela direita, pode ficar ali mais no meio-campo, né, bate bem na bola, né, tanto bola parada como também de fora da área, dando cruzamento. Então, acho que é um jogador que seria interessante você ter no elenco. Nájila, quem você tiraria para colocar o Bruno Oliveira, por exemplo? Acho que o Johan Júlio. O Johan Júlio é um jogador que não vem, né, com tantas oportunidades assim. Acredito que quando o Carlos Sanches ficar à disposição por conta do limite de estrangeiros, quem deve ser cortado é o Johan Júlio, né? Se fala que o Johan Júlio pode sair para ir para algum outro clube e tal. Então, eu sinceramente, gosto pessoal, tá? Não estou falando para vocês concordarem ou não. Gosto pessoal, apenas comentando aqui, prefiro o Bruno Oliveira. Vamos ver se ele dá, né, uma justificativa, o Lisca, depois, por conta dessa escolha, se alguém vai perguntar, enfim. Dito isso, temos uma provável escalação do time do Santos. Provavelmente o time vai ser confirmado mesmo na pré-eleição. Acredito que o Lisca vai ficar de olho na escalação do São Paulo, né? Provavelmente o São Paulo preservando alguns jogadores por conta da Copa do Brasil, e aí pode ser que ele mude algumas situações. Mas, inicialmente, ao que tudo indica, o time do Santos deve ser com João Paulo, Madison, Michael, Eduardo Bauerman e Felipe Jonathan, Rodrigo Fernandes, Zanocelo, Carabarral ou Luan, mas acredito que seja o Carabarral mesmo, Lucas Braga ou Lucas Barbosa, Soteldo e Marcos Leonardo. Ou seja, Lucas Barbosa e Lucas Braga brigando por uma vaga ali na ponta direita. Eu gostaria de começar com o Ângelo. Né? Aí você vai me falar, Nájila, mas o Ângelo, às vezes, ele acaba rendendo mais no segundo tempo. Mas eu acredito que pelo estilo de jogo do São Paulo, que trabalha bastante com laterais mais ofensivos, você jogando em casa e com a obrigação, pelo menos na minha visão, de você sair com uma vitória, eu começaria com o Ângelo. Venho falando para vocês desde a chegada do Soteldo que o meu ataque ideal seria Soteldo, Marcos Leonardo e Ângelo. Acho que a gente consegue potencializar dessa forma o Marcos Leonardo. Soteldo que vai fazer a sua estreia, tá treinando muito bem, tá dando assistências, né? Na última passagem, última e primeira passagem do Soteldo no Santos, ele realizou 104 jogos, fez 20 gols e deu 17 assistências. Então, o Soteldo é um jogador que também é um cara que a gente meio que pode chamar de garçom, né? Ajuda ali na questão da criação de jogadas, da assistência, pré-assistência. Então, vamos torcer para que o Marcos Leonardo consiga potencializar isso, tá bom? Marcos Leonardo, que é o artilheiro do time do Santos e nos últimos jogos passou fome, né? A bola não chegava para o Marcos Leonardo. Então, quem sabe com o Carabarral, quem sabe com o Soteldo, que são jogadores que gostam, né, de dar assistência para os seus companheiros, o Marcos Leonardo não consiga balançar as redes. Eu já fiz a minha apostinha. Eu acho que teremos gol, tanto do Marcos Leonardo como do Michael, apostando aí na lei do ex, tá bom? E vamos ver para o segundo tempo qual que será a estratégia do técnico Lisca, quem que pode entrar aí para mudar ou para manter uma intensidade bacana. Eu acho que tem que ter uma intensidade legal contra o time do São Paulo, pressionando ali, né? Você colocando as suas linhas um pouco mais altas, apostando na velocidade dos seus jogadores. Então, tanto caso o Lucas Braga jogue, caso o Soteldo, né, que vai jogar, enfim, você aproveitar o Madison também, que é um jogador veloz, você conseguir surpreender a equipe do São Paulo. E aí, Nájila, quem joga? O time do São Paulo é meio que um mistério, né? Porque o São Paulo, como eu disse, tem um jogo importante na próxima semana, no meio da semana, contra o Flamengo, e acredito que o São Paulo vai preservar alguns jogadores. Mas, de acordo com os sites, né, de acordo com o Globoesporte.com, o provável time do São Paulo é o seguinte: Jandrei, Diego Costa ou Naruel Ferrarese Miranda, né, aliás, Naruel Ferrarese e Miranda brigam por uma vaga, Léo ou Luizão, Rafinha, Gabriel Neves, Galopo, Patrick e Wellington, Nicão, Marcos Guilherme, ele mesmo, ou Naruel Bustos.
Eu não sei se o Nahuel Ferrarese pode jogar ou se joga o Miranda, porque o Miranda não joga contra o Flamengo, né? Ele foi expulso contra o América Mineiro, então fica aí essa pulguinha atrás da orelha do Rogério Ceni. Mas de qualquer forma, independente do time que o São Paulo colocar em campo, merece atenção. Acho que o São Paulo tem bons jogadores, tanto nessa equipe que estamos apresentando aqui na tela, como também o time que enfrentou, por exemplo, o América Mineiro. Mas eu acredito que o Santos tem a obrigação, né, dar essa resposta para a torcida, que mais uma vez está fazendo seu papel, mais uma vez está lotando o estádio, né, esgotou os ingressos aí em menos de 6 horas, e está jogando na Vila, está jogando em casa, é um jogo importante, estreia do Soteldo, né, que deu levantou a autoestima do torcedor santista. Então Santos precisa sim, né, conseguir esses 3 pontos, até para se firmar de vez numa briga para uma pré-Libertadores, quem sabe. Né? O Santos não pode ficar fazendo conta para baixo, tem que fazer conta para cima, visar coisas grandes, para que 2023 seja um ano bem diferente do que está sendo 2022 e também do que foi 2021, tá bom? Mas eu quero o seu palpite em relação a Santos e São Paulo. Qual é o seu palpite? Estarei na Vila Belmiro, então se você me encontrar lá, pode falar comigo sem problema, será um prazer te conhecer, tá bom? E vamos lá, vamos torcer para que a gente consiga trazer essa vitória. Grande beijo para vocês. Não esquece do palpite aqui embaixo, deixa o seu like também e se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo. Grande abraço para vocês e vai para cima deles.